uma pérola da graça. Uma pérola da graça é uma pequena mensagem que tem o intuito de esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm e que a mensagem, como trata de um outro assunto, de promover a fé, de encorajar, não aborda esses assuntos. Então, sempre nós fazemos uma mensagem de 10 a 15 minutos, preparamos esta mensagem, deixamos em off, e no meio da semana nós vamos diluindo esta semana nos canais digitais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Eu quero, nesta pérola da graça, falar sobre um assunto que tem bombardeado o grupo de WhatsApps. Esse assunto surge do meio pentecostal. O meio pentecostal, eles são totalmente perdidos. Eu já estive lá, eu andei por lá. São totalmente perdidos. Quando eu falo isso, eu não estou atacando a pessoa. Eu estou atacando a forma em que eles conduzem a palavra de Deus. Primeiro, deixar claro, pentecostal, a origem, a etimologia desta palavra, vem de Pentecoste. Então, quem é pentecostal? Pentecostal é quem vive o evento de Pentecoste. E o que é Pentecoste? Pentecoste é uma festa dos judeus. Opa! Então, se eu sou pentecostal, significa que eu pratico a festa de Pentecostes. Deixei de ser um gentio e estou praticando algo que era para os judeus, porque quem é que vai à festa do Pentecostes? Os judeus. Ora, um roqueiro ouve funk? Então, o roqueiro é alguém que ouve o rock. O cara que dança forró ouve rock? Não, o forrozeiro é alguém que ouve um forró. E o pentecostal é alguém que pratica a festa de Pentecostes. Então, criaram-se uma nomenclatura da pessoa dizer assim: eu sou pentecostal. Ah, você é pentecostal? Então você vai à festa de Pentecostes dos judeus. Então, essa avalanche de mensagem que surge sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, é isso que está acontecendo. Depois enviaram no grupo de WhatsApp: este é o último selo que está aberto. Depois agora enviaram o grupo do WhatsApp que, segundo eles, é uma profecia de Isaías. Vamos ler, Miguel. Isaías 26, versículo 20 e versículo 21. Isso aqui está circulando nos grupos de WhatsApp, na internet, no Instagram e no Facebook. Vamos ler. Vai, pois, povo meu. Isaías, Antigo Pacto. Neste período aqui, quem era o povo de Deus? Israel. Ele está falando com a igreja do Novo Pacto, ou aqui se refere ao povo judeu? Quem é o povo judeu aí pela internet? Diga uala. Ninguém. Então ele diz: vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Versículo 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então pegaram esta passagem aqui e disseram assim: a profecia está se cumprindo. Todo mundo entrado dentro das suas casas. Esta é a profecia para os últimos dias. Alô? Só que esta não é uma profecia. Isto é um cântico
Coloca o versículo 21, 26:1. Leia comigo. 26:1. Naquele dia se entoará esta profecia. Naquele dia se entoará o quê? Um cântico no Brasil, na Itália, na China, na Europa, aonde? Em Judá. É uma profecia que está se cumprindo? Ou era um cântico? Ali diz que era um cântico. Porque eles não leem o contexto. Eles pegam um texto, eu já estive lá. Pegam um texto e aplicam no dia de hoje, como se isso aqui fosse o William Bonner ou o Ministério da Saúde que estivesse escrevendo para mim e para você. Então, qual era a forma que os judeus tinham quando Deus exercia o seu juízo? Celebrar com cântico. Então, veja, capítulo 26, porque lá eles só leram o texto, mas o contexto começa dizendo que isto era um cântico. Então eles estavam cantando, louvando, exaltando a Deus por um motivo. Qual era? Capítulo de número 23. Enquanto ele coloca, deixa eu dizer, fala para você. Para você às vezes entender um contexto histórico, muitas das vezes você tem que ler um capítulo, muitas das vezes você tem que ler 2, 3, 4 e às vezes até o livro inteiro. Então olha o que diz o capítulo 23. Sentença contra a humanidade. Então, a sentença era contra Tiro. Então Deus iria enviar uma sentença contra Tiro, dizendo: uivai, navio de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro da terra de Chipre lhe foi isso revelado. Então a sentença era contra a cidade de Tiro, e que quando os judeus viram a sentença de Deus sobre isso, eles então levantaram um cântico. Aí, o que aconteceu aqui está coincidindo com o que está acontecendo no Brasil. Aí eles querem dizer que esta passagem é para esses dias, mas não é. Esta passagem era para aqueles dias. É que o que aconteceu no passado pode acontecer hoje, e o que acontecer hoje pode acontecer no futuro. Não foi isso que disse o sábio, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9? Olha aí, o que foi é o que há de ser. E o que se fez? Isso se tornará a fazer. Nada há, pois novo, debaixo do sol. E o Senhor aprende isto como? Lendo. Eu não pego aqui um trecho aqui com medo, apavorado, e diz: olha aqui, é o cavaleiro do cavalo branco. Raio Silver. Não faço isso. Eu vejo, leio o texto, leio o contexto, procuro saber o contexto histórico, procuro saber para quem isto foi dito, quem está falando e se aplica à igreja do novo pacto, que sou eu e você. E só então eu levo a notícia adiante, porque senão eu vou disseminando engano, medo e pavor nas pessoas. É o que eles fazem aí fora. Deus não tem uma palavra de medo e de pânico. Deus tem uma palavra de segurança. Deus nunca ameaçou o seu povo. O seu não. Ele ameaçava as terras estrangeiras. O pavor não era contra os dele. O pavor era contra as terras inimigas. Deus sempre disse, e tem na Bíblia mais de 300 expressões: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes,
porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não há neste livro de Deus nenhuma palavra contra os seus filhos dizendo: eu vou abandonar vocês, eu vou soltar a mão sobre vocês, vocês são miseráveis, vocês são pó da terra. Não há isto. Aqui, para os filhos, há uma palavra de poder, de segurança, de paz, e que uma vez confessada, vivida com fé, você pode ter a garantia naquilo que ele falou para você, porque Deus não pode mentir. Disse o sábio: o que foi é o que há de ser. Guerra, nos dias de Isaac teve, de Abraão teve. Fome, teve também. Assassinato, não teve no começo? Caim matou Abel? Engano, traição, Judas. Não há nada novo debaixo do céu. Tudo que está aí já aconteceu. E tudo que está aqui acontecerá de novo. Vamos ler se é isso mesmo. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. 10. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Olha, não. Já foi nos séculos que se foram antes de nós. Isso já aconteceu, meu irmão. Coisas piores. E eu disse aqui com os irmãos, né? Antes aqui. Você imagina você acordar lá no Egito, se você vivesse lá naquela... Quando acordar de manhã, 1 trilhão de sapo, de rã ou de perereca, eu não sei ao certo. E você dizer: é o fim do mundo, é Jesus voltando, é o cavaleiro. Não é. Foi Deus que determinou. Graças a Deus minha mulher nasceu nessa época. Se ela nascesse naquela praga do piolho e raspar o cabelo dela, a velha endoidava. Ela morria, tinha um colapso. Abençoado, toma posse disso. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? O que está acontecendo aí? Não é novo. Não, disse o sábio, já foi nos séculos que foram antes de nós. 11, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ui, amados, deixe eu pedir um favor a vocês, que infelizmente vivem de textos sem contextos, e que as suas mensagens são apenas para amedrontar. Da boca só sai coisa ruim. Jesus está voltando, você vai ficar, é o diabo, é a pombagira, olha aí, cuidado, você está desviado. Vocês que têm essas palavras venenosas, deixa eu mandar um recado para vocês: deixem Deus ser Deus. Ninguém pode fazer, nem levantar, nem tocar, sem Deus permitir. É Ele que controla o império, o domínio e a majestade. Não está na mão dos cientistas chineses, nem dos brasileiros, nem dos americanos. O controle da humanidade está na mão do Pai. Deixem, por favor, Deus ser Deus. E eu termino esta pérola com Romanos capítulo 9, versículo 19, diz assim: tu porém me dirás, de que se queixa ainda, e algumas versões, de que se queixa ele, e algumas versões está, de que se queixa o homem. Amado, o homem se queixa de quê? Olha a pergunta: pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem? Depois Paulo diz no versículo de número 20 à igreja de Roma: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que tu me fizestes assim? Deus quer. Deixa Deus ser Deus. Deus quer mostrar alguma coisa.
De repente, tudo ficou desconectado. Estava tudo muito bem. Os pastores enganando, os políticos aí enganando, o governo se sentindo o máximo, os reis lá fora se sentindo intocáveis, e de repente tudo ficou desconectado. E uma ameaça invisível, eles deram o nome de vírus. Quem tem olhos iluminados diz: é a soberania de Deus. As praias ficaram vazias, os shoppings ficaram vazios, as empresas fecharam, os templos fecharam, e todos se voltaram para o Deus soberano de toda a terra. De repente, a Bíblia passou a ser o livro mais lido, e o Salmo passou a ser o mais entoado. De repente começaram a dizer: nenhum mal me tocará, praga nenhuma chegará na minha tenda. Estão aprendendo a lição direitinho. É isso aí, papai. Manda ver. Ensina eles quem manda. Ensina eles que de reino a reino, nação a nação, tu abalas com o teu poder, e ninguém pode dizer: por que tu fazes assim? Mas Deus é injusto, morreu 50, ele leva o que ele quiser, ele é o dono da vida, meu amado. Injusto é se eu matar. Foi ele que criou, foi ele que fez. De repente ele viu lá 1 milhão de pessoas que já estão fazendo hora extra na terra. Ele diz: este é meu, eu vou levar, este é meu, vem. O dono da vida, meu amado, não são os impérios, não são os reis. O dono da vida é Ele. De eternidade a eternidade, tudo isso aqui pertence a Ele. Ele faz o que Ele quiser. Sabe o que eu digo? Abba, Pai!